Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma mudança que foi um verdadeiro divisor de águas no IGP Manager. Sabe aquela sensação estranha de que quanto mais se subia de nível, mais fraca a equipe parecia ficar? Pois é. Se isso já aconteceu com alguém por aí, essa análise vai fazer muito sentido. Vamos mergulhar na nova economia do jogo, um sistema que virou tudo de cabeça para baixo e colocou a estratégia no centro de tudo. Bom, para entender o impacto dessa mudança, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Para os managers mais antigos, o sistema anterior era quase um sinônimo de frustração. Tinha uma sensação muito clara de que todo aquele esforço para progredir acabava, na verdade, virando um obstáculo. E aqui tá a pergunta que não queria calar para muita gente. Aquele momento em que, depois de tanto ralar para subir de nível, a equipe parecia, menos competitiva. Era uma coisa bem contraintuitiva e, vamos combinar, super desanimadora, né? E a raiz de todo o problema era o tal do teto de nível. As habilidades não eram um valor absoluto, elas eram relativas ao nível do manager. Então o que acontecia? Um piloto de 5 estrelas para um manager de nível baixo não era a mesma coisa para um manager de nível alto. Era como se, ao subir de nível, as traves do gol mudassem de lugar. Isso acabava, na prática, enfraquecendo a equipe e tornando uma competição justa quase impossível. E aí? Veio a atualização IDP Manager 26. E ela não foi só um ajuste não, foi uma verdadeira revolução. Ela trouxe um conceito que mudou completamente as regras do jogo, o sistema de classificação universal. Vamos entender como isso funciona na prática. Olha, o mais legal aqui é ver o contraste, o antes e o depois. A gente saiu de um sistema super relativo e confuso para um que é universal e transparente. Antes o valor de um piloto era algo subjetivo. Agora não tem mais disso. Um piloto bom é bom para todo mundo e ponto final. As restrições de nível simplesmente deixaram de existir. Então, o pulo do gato é esse, habilidade universal. Isso significa que os atributos agora são medidos numa escala de porcentagem que é igual para todo mundo. Não importa se o manager é nível 5 ou 50, a régua é a mesma. E isso, pela primeira vez, criou um campo de jogo de verdade totalmente nivelado. E esse número aqui, 90%, resume tudo perfeitamente. Um piloto com 90% de habilidade tem exatamente esse potencial para qualquer manager no jogo. Simples, direto e, o mais importante, justo. Essa transparência mudou da água para o vinho a forma como as equipes são montadas e avaliadas. Bom, e qual foi a primeira grande consequência disso tudo? Uma transformação total no mercado de transferências. Aquelas barreiras que separavam os jogadores simplesmente desmoronaram. Com as classificações universais, o mercado deixou de ser um monte de piscinas separadas por nível, sabe? Agora é um oceano só, um mercado global de talentos. De repente, todo mundo, do iniciante ao veterano, está pescando no mesmo lugar. É a democratização total do acesso aos melhores talentos. E as implicações disso são gigantescas. O foco do jogo mudou completamente. Não é mais sobre só subir de nível, mas sim sobre gerenciar melhor. Agora, uma boa estratégia de equipe, um investimento em instalações, um treinamento eficaz, isso sim se tornou grande diferencial. A competição passou a ser sobre a habilidade de gestão, e não mais sobre um número de nível. Agora vamos falar de outro ponto, que era uma fonte enorme de dor de cabeça e que, felizmente, foi resolvido. A tal da atrofia, ou a perda de habilidade. A mudança aqui foi simples e genial. Aquela punição por subir de nível, que era perder habilidade, acabou, foi eliminada. Agora, a atrofia é algo previsível, justo. Ela acontece só no final da temporada, quando as ligas são reiniciadas. Bem mais lógico, né? E o resultado disso é que subir de nível voltou a ser o que sempre deveria ter sido. Uma recompensa, um sinal de progresso, sem nenhuma pegadinha ou desvantagem escondida. É uma mudança que torna toda a jornada do manager muito mais gratificante. Ok, então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e olhar o quadro completo. O que essa nova economia realmente significa na prática para quem joga? Basicamente, essa nova economia se apoia em 4 pilares. Primeiro, uma competição mais justa, onde a estratégia vale mais que o nível. Segundo, transparência total, com um sistema de rating que todo mundo entende. Terceiro, uma progressão que recompensa, onde avançar é sempre bom. E quarto, um mercado aberto que dá a todo mundo a mesma chance de contratar os melhores. E essa citação aqui dos desenvolvedores, olha, resume perfeitamente a intenção por trás de tudo. O objetivo era esse mesmo, nivelar o campo e fazer com que a habilidade de gerenciar a equipe fosse o que realmente decidisse quem vence, e não só o tempo investido para chegar num nível alto.
Isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Com as barreiras artificiais no chão e o foco total na gestão, na tática e no desenvolvimento inteligente, a pergunta que fica no ar é: como a estratégia de cada um vai precisar mudar para chegar ao topo? Neste novo ambiente mais justo e competitivo, a resposta para essa pergunta é o que vai definir os campeões da nova era do IGP Manager.